Então vamos dar continuidade ao vídeo, agora com essa segunda parte, ainda tratando dos circuitos RL. Vamos tratar agora do diagrama fasorial, tá? Ou também ele é conhecido como diagrama gráfico. Esse diagrama, né, ele é utilizado para facilitar a representação das grandezas elétricas. Então, em corrente alternada, como as grandezas variam em função do tempo, e além disso, dependendo do tipo de elemento, podem haver defasagem entre as grandezas. É mais simples e prático fazer a representação gráfica de tais utilizando esse diagrama fasorial. Tá? Por que ele é mais fácil? Em tese, para a gente visualizar, nós deveríamos representar cada uma das senoides envolvidas. Se tivesse, por exemplo, uma tensão e uma corrente, até que é fácil. A gente representaria uma senoide para tensão, outra senoide para a corrente. O problema é quando nós temos, por exemplo, um circuito série, que ele é um circuito divisor de tensão, ou seja, cada elemento tem sua própria tensão. Então tem a tensão de alimentação, tem a corrente total, que é a mesma que passa por todos os elementos, mas para cada novo elemento que tem no circuito tem uma nova tensão. E se a gente tivesse que representar cada uma dessas senoides, ficaria um gráfico senoidal totalmente poluído e sem condições de se entender. Então é mais simples utilizar segmentos dessas grandezas conhecidas como fasores. Um fasor nada mais é praticamente que um vetor preso a um eixo, né? Então, por ter essa similaridade com o vetor, né? Então todas aquelas propriedades de operações com vetores nós podemos utilizar para inclusive nos auxiliar nos cálculos ou até mesmo para visualizar a situação de um determinado circuito. O que diferencia o fasor do vetor? O fasor ele representa grandezas que variam em função do tempo, tá? Então, exemplo, tá? A tensão e a corrente, na corrente alternada, tem valores diferentes a cada instante. Então, esses fasores, eles representariam, em tese, o valor de pico da tensão ou da corrente, né? Mas, para facilitar um pouco mais para nós, já que nós estamos querendo saber só dos valores eficazes, vamos representar tensão e corrente eficaz apenas, tá? Que acaba nos auxiliando bem mais para fazer esta análise, tá? Então o fasor ele estaria preso no eixo, a origem dos fasores estão presos a um eixo, todos eles no mesmo eixo, e eles giram no sentido anti-horário, com velocidade angular igual a ômega, que é a frequência angular do circuito. Lembrando que o ômega é 2πf. E claro, esse detalhe não precisamos nos ater porque não vai nem fazer parte do cálculo, tá? Mas isso é o que caracteriza o fasor, tá? Então, para um circuito série, né, a corrente elétrica servirá de referência, ou seja, ela deverá ficar na posição que representa o ângulo zero. Por que isso? A gente faz isso porque no circuito série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Então, para o circuito, a corrente seria a referência. Tá? Embora o gerador de tensão possa ter um ângulo diferente de zero, ou ser zero, a corrente para nós no circuito série vai ser sempre a nossa referência. Tá? As tensões elas vão ficar com o ângulo referente aos seus elementos. Tá? Por exemplo, no caso de uma resistência elétrica, um resistor, todos os resistores vão ter suas tensões representadas
sobre o ângulo zero. Já as bobinas, elas vão ser representadas no ângulo mais 90 graus. Então isso vale apenas para essa questão vale só para bobinas de resistência desprezível, são aquelas que nós estávamos estudando até agora, tá? Então isso vale para esse tipo de bobina, tá? Então nesse caso o ângulo é 90 graus. A tensão de alimentação, ela vai adquirir o ângulo de defasagem φ. Por exemplo, o ângulo de defasagem deu 30 graus, né? Então o ângulo da tensão vai ser no ângulo 30 graus. Isso representa então que a tensão está adiantada de 30 graus em relação à corrente. Ou melhor, a corrente está atrasada de 30 graus. Então como é que se monta um diagrama fasorial, pessoal? Então aqui ó, nós temos, colocamos um eixo, né, que vai ser o ponto de referência, ponto central do diagrama. No ângulo 0 grau, tá? Partindo aqui de 0 a 360, né? No ângulo 0 grau fica a corrente. Também no ângulo 0 grau, a tensão referente à resistência. Aqui deu um detalhe importante, pessoal. Isso para as tensões nesse caso. Nós podemos ter todas as tensões em escala, num diagrama fasorial, e nós vamos ter todos os outros componentes também em escala. Então, se faltar um elemento, eu consigo, pelas propriedades de soma e subtração de vetores, nós podemos, inclusive, determinar grandezas que estejam faltando. Então, aqui, ó, no ângulo mais 90, então, temos a tensão das bobinas ou dos indutores. Lembrando, 90 graus para bobinas com resistência desprezível, tá? E olhem só, utilizando aquela regra dos paralelogramos para vetores, ó, que eu pego e traço a projeção do caso desse segmento de reta, ó, da tensão lá para cima, e na direita aqui eu vou traçar o da tensão das bobinas. A diagonal vai dar a tensão da fonte, exatamente a diagonal, com o ângulo de defasagem. Então, assim, ó, se a gente souber a resistência, a tensão da resistência, e souber a tensão na bobina, e aplicar a regra do paralelogramo, nós vamos achar, claro, vamos achar a tensão, mas ela vai aparecer com o ângulo. Se nós usássemos um transferidor para medir, encontraríamos o ângulo φ de defasagem entre tensão e corrente, sem a necessidade de calcular. Não precisa nem ter calculado o ângulo. Com um transferidor a gente mediria esse ângulo, tá? Esse é o processo que é muito utilizado em equipamentos de qualidade de energia, que são os analisadores de energia ou medidores de multigrandezas. Então esses elementos, esses equipamentos, os que têm a interface gráfica, eles mostram diagramas fasoriais, com defasagem entre as tensões e correntes. Então, aquele equipamento está baseado nesse tipo de situação. Tá? Então, um exemplo de montagem de diagrama fasorial de um circuito RL. Então, dado o circuito RL abaixo, determine os valores da corrente e tensões de cada elemento e faça o diagrama gráfico, que é o diagrama fasorial. Então, já vamos fazer direto, nem vamos pegar dados aqui porque está bem na cara os dados. Então, aqui o resistor é de 20 ohms e a bobina já foi dada a reatância indutiva, não precisamos calcular ela, 45 ohms. Então, a gente jogando no teorema de Pitágoras, já encontramos 49,24 ohms de impedância. Então a impedância é 49,24.
Vamos determinar a corrente. Corrente, usamos a lei de Ohm da corrente alternada, 120 por 49,24, dá 2,44 amperes. Vamos determinar a tensão na resistência, no resistor. Então, 2,44 vezes 20 vai dar 48,8 volts. E a tensão na bobina, 2,44 vezes 45, deu 109,8 volts. Então aqui, para fazer o diagrama fasorial, a gente vai determinar também o cosseno de φ, né, para achar depois o ângulo φ. Então R dividido por Z vai dar 20 dividido por 49,24, deu um fator de potência 0,406. E fazendo o arco cosseno, né, o cosseno menos 1, a gente obtém o ângulo φ, que é 66,05 graus. Então vamos para a montagem do diagrama fasorial. Tá? Primeira coisa, olhem só, pessoal, como é uma bobina, a tensão da bobina vai apontar para cima. Então a gente coloca a ponta do eixo mais para baixo. Tá? Então aqui está a nossa referência. A partir daqui, vamos começar a contar as grandezas. Tá? Primeira grandeza é a corrente, valendo 2,44 amperes. Eu tentei colocar aqui mais ou menos em proporção, tá, pessoal? Da corrente nem tanto, porque ela é menor. Também no ângulo zero, a tensão da resistência, 48,8 volts. Por que a tensão da resistência vai no ângulo zero? Porque a resistência não defasa a corrente. Então, tanto a tensão da resistência quanto a corrente estão no mesmo ângulo, estão em fase. No ângulo de 90 graus, vejam que ficou bem maior o segmento de reta. Tentei fazer ele proporcional. Ficou a tensão da bobina, 109,8 volts. Bom, agora vamos fazer a projeção deste fasor lá para cima, como se fosse um vetor. Tá lá em cima a projeção. Vamos projetar o fasor da tensão na bobina para a direita. Traçamos a diagonal partindo da origem. Vamos ter aqui a tensão de alimentação da rede. E o ângulo de defasagem dá 66,05 graus. Vejam que pelo desenho, se a gente fizer proporcional, com proporção, dá o ângulo, praticamente o ângulo calculado. Tá? Então, essa é outra maneira de se resolver circuitos, que daria-se para resolver por método geométrico por desenho também. Mas, claro, tudo tem que ser feito em escala. Bom, agora vamos para o próximo tipo de circuito, que é o circuito RC. O RC, o que muda é que ao invés de ter uma bobina, tem o capacitor. Né? Então, ele também é composto por no mínimo dois elementos em série, e pelo menos um deles é resistor e o outro tem que ser um capacitor. Tá? Então, lembrando, o resistor não interfere no ângulo de defasagem da corrente e o capacitor adianta a corrente com um ângulo de 90 graus em relação à tensão. Então, aqui vai acontecer para nós o contrário. Né? Quem vai ser adiantado é a corrente e não ser atrasada, né? E também vamos ter um comportamento composto, né, dos elementos para passagem com relação à oposição à passagem da corrente alternada. E a oposição também se chama impedância, mesma coisa, só que a diferença é que essa impedância tem característica capacitiva. Tá? E o método de cálculo é idêntico do circuito RL, pessoal. É a mesma coisa. Lembrando que agora, ao invés de ter o XL, nós vamos ter o XC, a reatância capacitiva. Então, o triângulo das impedâncias, olhem só, ele é parecido com o que tínhamos antes.
A diferença é que o triângulo parece que está virado ao contrário, e na realidade está, porque a reatância capacitiva ela aponta para o ângulo menos 90 graus, ou 270 graus. Tá? Enquanto a reatância indutiva era para cima, a capacitiva é para baixo. Logo, a hipotenusa, que é a impedância, também vai ficar para o lado de baixo. Tá? E aqui o ângulo φ continua sendo defasagem. No mais, é a mesma coisa. Tá? E para cálculo da impedância num circuito desse tipo, Z ao quadrado igual a R ao quadrado mais XC ao quadrado. Continua sendo o teorema de Pitágoras. E todas aquelas funções trigonométricas que nós vimos antes para o circuito RL continuam as mesmas. Lembrando que onde aparecia o XL passa a ser XC. Então aqui um exemplo de cálculo com circuito do tipo RC. Dado o circuito RC série abaixo, determine os valores da corrente e tensões de cada elemento e faça o diagrama fasorial e triângulo das impedâncias. Então, um probleminha mais completo aqui também. Tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é o cálculo da reatância capacitiva, XC, 1 sobre 2π FC. Então, substituindo, né, 1 sobre 2π vezes 60 vezes 165,8 vezes 10 a menos 6, que deu 16 ohms de reatância capacitiva. O próximo passo é calcular a impedância do circuito. Então, substituindo, vai ficar raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 16 ao quadrado, que dá 17,89. O cálculo da corrente, substituímos na lei de Ohm, né, 127 por 17,89, 17,1 amperes. Tensão na resistência, 7,1 vezes 8, que dá 56,8 volts. E tensão do capacitor, 7,1 vezes 16, que dá 113,6 volts. E o fator de potência do circuito, R dividido por Z, 8 dividido por 17,89, dá 0,447 CAP. Por que ficou CAP neste caso? Porque este circuito é um circuito capacitivo. Logo, para a gente diferenciar um circuito indutivo do capacitivo, se usa simplesmente uma notação atrás, não é unidade, tá, pessoal? Seno, cosseno e tangente não tem unidade, são adimensionais. Isso aqui é apenas para a gente saber que fator de potência é um fator de potência capacitivo. Então agora nós vamos para... faltou determinar o ângulo φ, né? Mesma coisa, arco cosseno de 0,447 dá 63,45 graus. Agora vamos para a montagem do diagrama fasorial e do triângulo das impedâncias. Então vamos lá. Como esse circuito, pessoal, ele é capacitivo, a reatância capacitiva vai apontar para baixo. Então a gente coloca o ponto do eixo um pouquinho mais para cima aqui, ó. Tá? Então, no ângulo zero, a corrente 7,1 amperes. Também no ângulo zero, a tensão 56,8 volts. No ângulo menos 90, agora apontando para baixo, reatância capacitiva, né? Ou melhor, a tensão do capacitor 113,6. Pela regra do paralelogramo, né? Projeção da tensão na resistência, projeção da tensão do capacitor, a diagonal vai nos dar a tensão de alimentação, 127 volts. E o ângulo formado entre a corrente e a tensão de alimentação é o nosso ângulo φ de 63,45 graus. Para o triângulo das impedâncias, a gente já sabe que esse triângulo vai ficar virado para o lado contrário, porque ele é capacitivo, né? Então, resistência no ângulo zero de 8 ohms. Para baixo, com 16 ohms, a reatância capacitiva, no ângulo menos 90. E a hipotenusa, que dá 17,89 ohms. E o ângulo φ formado aqui, ó, entre a resistência e a impedância, que também é o ângulo de 63,45 graus. Vejam, ó, o mesmo ângulo no diagrama fasorial e para as impedâncias. Isso é uma coisa importante, pessoal. Quem dá o ângulo de defasagem para o circuito é a
impedância final do circuito. É a impedância que diz qual é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Tá? Circuito RLC. Tá? Esse aqui é o circuito que reúne no mesmo, né, resistor, indutor e capacitor. Então aqui o que é exigido no circuito desse tipo? Tem que ter pelo menos um de cada um deles. Tá? Existem casos em que nós temos apenas o L e o C. Tá? O método é o mesmo, mas aí seria só um indutor e um capacitor. Mas para ser RLC de fato, ele tem que ter uma resistência, não, um resistor, indutor, bobina e capacitor. Aqui a gente está fazendo também o RLC com bobinas, né, indutores de resistência desprezível. Então aqui temos uma fonte de tensão, resistência, bobina e capacitor. Então, como é que é o comportamento dessas grandezas? Né? A resistência permanece no ângulo zero, reatância indutiva 90 graus para cima e a capacitiva 90 graus para baixo. Tá? Eu representei ela um pouquinho menor para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Tá? Vamos supor que é uma reatância indutiva quase que 2 vezes maior que a capacitiva. Como é que a gente trata esse tipo de situação para fazer o triângulo das impedâncias? A gente tem os fasores têm a mesma propriedade dos vetores. A gente pode pegar e deslocar esse vetor aqui, esse fasor, para cima. Já que os dois estão com a mesma direção, porém sentidos opostos, vamos remover ele daqui, de baixo, e colocar lá para cima. Como a gente faz isso? Coloca o início do fasor no final do primeiro. Então, ou seja, o início do XL aqui embaixo, o final dele é na ponta da seta. Vamos pegar o XC, colocar o início dele no final do XL. Então vai ficar apontando para baixo. Então vamos ter isso aqui, ó. Exatamente isso. XL começando aqui em cima, apontando para baixo. Vejam só, ó, que um está em oposição ao outro. Isso é uma subtração. O restante, ó, daqui do zero até a ponta do XC, ó, isso que está em cinza, vai nos dar a reatância final do circuito, o X. Tá? Então agora nós vamos ter os dois elementos juntos e eles vão dar uma reatância. A reatância vai depender. Ela pode ser indutiva ou capacitiva. Depende de quem é o maior do circuito. Se é o XL ou o XC. Se o XL for o maior, essa reatância final vai ser indutiva apontando para cima. Se a capacitiva for maior, a final vai estar apontando para baixo. E vai ser um circuito com características capacitivas. Bom, onde é que a gente traça a diagonal? A diagonal a gente traça a partir da origem aqui no final da resistência até o final do X. Tá? Que é o que sobrou de reatância. Isso nos dá a impedância. E aqui tem o ângulo de defasagem do circuito. Então, o tal do X, tá? Essa reatância final do circuito, é XL menos XC. Tá? Pode ser feito nesta ordem mesmo. O que pode acontecer se o XC for maior, esse valor vai dar negativo, mas aí nós temos um artifício no Teorema de Pitágoras. Tá? Que é colocar o x entre parênteses na hora de fazer o quadrado. Esse valor sempre vai retornar positivo. Bom, vamos para o exemplo. Então, um circuito RLC série é composto por um resistor de 4 ohms, uma reatância indutiva de 26 ohms e uma reatância capacitiva de 20 ohms. Sabendo que a tensão de alimentação é de 24 volts, determine a impedância do circuito, a corrente total, o fator de potência e faça o diagrama fasorial e o triângulo das impedâncias. Então vamos lá. Não precisamos calcular nem XC nem XL, já estão fornecidos. Então aqui a gente vai direto para o X. X é XL menos XC.
26 menos 20 deu 6 ohms, deu positivo, então é um circuito de características indutivas. Então, z ao quadrado igual a r ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui faltou parênteses, tá, pessoal? Então vai dar raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá 7,21 ohms de impedância. Cálculo da corrente, lei de Ohm, né? 24 dividido por 7,21 dá 3,33 amperes. Corrente, a tensão na resistência, né? 3,33 vezes 4 ohms, dá 13,32 volts. Tensão na bobina, 3,33,26 ohms, né, da reatância indutiva, dá uma tensão de 86,58 volts. Tensão do capacitor, corrente vezes reatância capacitiva, 3,33 vezes 20, que deu 66,6 volts. Temos que fazer agora a determinação do nosso fator de potência, né? Então, cosseno φ é R sobre Z. Então, 4 dividido por 7,1, 0,555. Isso vai nos dar um ângulo também, né, de 56,29 graus. Agora nós passamos para a montagem do diagrama fasorial. Então, ó, diagrama fasorial, colocamos o eixo. Corrente, então no ângulo 0, 13,33. Tensão na resistência. Vejo que aqui eu estou fazendo ela bem pequena, porque proporcionalmente ela é menor mesmo. 13,32. Lembrando que tensão e corrente não precisam ter exatamente a mesma proporção, tá? Corrente, não, nesse caso aqui, não precisamos nos preocupar muito com ela. Tensão na bobina, 86,58 volts. Tensão no capacitor, menos 90 graus, né? 66,66. Vamos usar a propriedade do fasor, vamos subir ele até a ponta de cima da tensão na bobina. Tá aqui em cima. O restante aqui que vai ficar em cinza, não saiu ali. Essa parte que sobrou do L aqui, ó, da origem até a ponta da UC, é a tensão final que resultou da parcela indutiva, reativa. Então a gente pega essa parcela, projeta para a direita aqui, regra do paralelogramo, projeta a tensão na resistência aqui para cima, a diagonal vai dar exatamente a tensão da fonte, que é de 24 volts. E o ângulo de defasagem de 56,29. Já o triângulo das impedâncias, né, como a gente sabe que o circuito vai ter característica indutiva, então a gente representa com a base para baixo. Então, a parte de baixo, a base, o cateto de baixo, resistência, 90 graus para cima, a reatância indutiva. Daqui da ponta da reatância indutiva para baixo vai surgir reatância capacitiva, 20 ohms. Agora aqui da origem até a reatância capacitiva é a reatância final do circuito. Traçamos agora a hipotenusa da ponta da resistência à ponta da reatância resultante, né? Temos a impedância 7,21 e o ângulo de defasagem 56,29 graus. Bom, pessoal, o que tinha por enquanto era isso. Espero que acabe auxiliando vocês na resolução das listas de exercícios, né? E qualquer dúvida, tentem entrar em contato pelo próprio Classroom, tá bom? Obrigado pela atenção e bom trabalho, pessoal.